A RD350 foi lançada em 1973 e ela foi uma moto que causou um grande impacto no cenário das duas rodas. Mas não só isso, ela marcou uma revolução dos motores dois tempos e fez com que o mundo voltasse os olhos para um único nome. Segundo a Yamaha, RD é a sigla de Race Developed, em português, desenvolvida para corridas, o que já deixava bem claro a sua essência esportiva, que fazia dela uma moto nada amigável. A RD não era uma moto feita para qualquer um. Mas antes das ruas, existiram outras motos de corrida batizadas com a famosa sigla RD. A primeira delas, que deu origem a todas as outras, era uma máquina de corrida de 250 cilindradas. Vestida por carenagens, a pequena RD48 foi a moto com a qual a Yamaha estreou no Campeonato Mundial de Motovelocidade, isso ainda no início dos anos 60. Embora inicialmente ela não tenha alcançado os resultados esperados, ficando atrás da Honda, a Yamaha percebeu o tamanho do potencial de sua moto e decidiu continuar apostando nos motores dois tempos. Alguns anos mais tarde, com um modelo já bastante evoluído, batizado como RD56, a Yamaha liderou o campeonato, conquistando 8 das 13 corridas do Grande Prêmio de 1965. Mas foi só em 1967 que a marca desenvolveu os primeiros motores 350. Na época, a YR1 era capaz de desenvolver até 36 cavalos de potência, a incríveis 7.000 giros por minuto. Naturalmente evoluiu para a YR3, lançada em 1969, e em seguida para a YR5, em 1970. Nesse ano, era lançada uma das motos mais rápidas na categoria Street de média cilindrada, a esportiva H1 da Kawasaki. Com isso, a Yamaha se sentiu pressionada e resolveu dar uma resposta à altura. Eles decidiram colocar em prática tudo o que haviam aprendido nas corridas. Eles pegaram 2 de seus modelos mais potentes na época e construíram uma nova moto. E ela trouxe consigo o nome de sucesso das corridas para as ruas. Assim, em 1973, nascia a RD 350. Magrela e estilosa, por onde passava, a RD350 chamava muita atenção na época. Com bastante peças cromadas e um desenho de curvas ousadas, ela era uma moto que se destacava nas ruas, principalmente em dias de sol, onde ela literalmente brilhava. Ela herdou o quadro e as suspensões de sua antecessora R5 e pesava apenas 143 quilos, o que não era muito agradável nas ruas, pois era comum sentir as irregularidades do terreno. A parte dianteira da moto era marcada pelo clássico farol e piscas arredondados, assim como o seu painel e retrovisores que acompanhavam o desenho. O banco em peça única era praticamente nivelado na altura do tanque, que possuía os grafismos com o nome da marca. Já o seu motor contava com uma inovação interessante, o sistema de admissão por válvula de palhetas. Um tipo de válvula unidirecional, usada no sistema de admissão entre o carburador e o duto de entrada no cilindro, que era conhecido como Torque Induction. Com 347 cilindradas, a RD350 entregava aproximadamente 39 cavalos de potência a 7.500 RPM, com um torque de 3,8 kg. Ela podia ir de 0 a 100 em apenas 7 segundos, com um top speed de aproximadamente 166 km por hora.
Como uma moto de corrida, a RD 350 não possuía muito torque em baixas rotações, era um motor fraco, mas quando atingia os 5.000 giros no ponteiro, o surto de potência repentino que a moto ganhava era absurdo, o que colocava medo até mesmo em pilotos experientes. O problema mesmo ficava por conta dos freios. Na roda dianteira, havia um disco sólido que fazia a boa. Já a roda traseira dependia de um enorme freio a tambor, o que nem sempre era capaz de segurar tanta força. Esse temperamento agressivo, juntamente com a falta de experiência de muitos pilotos, resultou em muitas fatalidades, fazendo com que a RD 350 ficasse conhecida no Brasil como Viúva Negra. Assim como a temida aranha da ampulheta vermelha, que após seduzir e se relacionar, finaliza o ato devorando o seu parceiro. A RD tinha um coração nervoso, que estava sempre em busca de altas rotações, e após entregar o ápice da adrenalina, ela conduzia os mais emocionados para um encontro com o seu destino final. A RD chegou ao Brasil em 1974, 2 anos antes da proibição da importação de veículos. Mas para a infelicidade de muitos fãs, a Yamaha decidiu interromper a produção dela em 75. Contudo, no comecinho dos anos 80, a moto foi relançada. Mais completa e muito mais forte, agora a moto trazia a sigla LC em seu nome, indicando o sistema de resfriamento líquido. Mais tarde, ganhou o sistema de válvula de potência, o famoso YPVS, que basicamente foi criado como uma forma de tentar amansar o coração nervoso da Viúva Negra. O sistema YPVS consiste em uma pequena válvula, localizada no duto de escape dos cilindros. Ela é controlada eletronicamente e movimentada por servomotor. A sua função é otimizar a distribuição de energia conforme os diferentes regimes de rotação do motor. Era quando o ponteiro chegava em aproximadamente 6.000 giros, que o duto se abria por completo, despertando toda a fúria da moto. Nessas horas era comum a sensação de receber um soco no peito. E nessa época, já com o YPVS desenvolvendo seus 55 cavalos, a RD podia ultrapassar facilmente os 200 km por hora. E ficou conhecida por vencer disputas de rua contra a famosa Sete Galo da Honda, virando objeto de desejo principalmente dos jovens, com sede por velocidade. No ano de 1986, a RD passou a ser produzida no Brasil, ganhando agora uma carenagem semi-integral que ajudava a cortar o vento. Ela teve todo o seu visual renovado. Já em 87, a Yamaha decidiu descontinuar a produção da RD no Japão e concentrou a produção da moto aqui no Brasil, onde ela passou a se chamar RD 350R, sendo exportada para países da Europa. Ela ainda receberia mais um facelift, mas dessa vez o último. Em 1991, ela passou a equipar uma carenagem integral completamente fechada e ganhou novos faróis duplos. Mas em 1993, a RD já estava dando indícios que caminhava para o fim de sua história, o que se confirmou quando foi anunciado o fim de sua produção para o mercado brasileiro. Porém, mesmo assim, ela continuou sendo produzida e exportada para vários países, antes de ser completamente extinta em 1995. Um dos motivos que tiraram essa moto de linha foi a forte pressão das leis ambientais contra os motores 2 tempos. A RD foi uma moto lendária, um mito no mundo das 2 rodas, e até hoje possui uma legião de fãs apaixonados em todas as partes do mundo. Infelizmente, muitos se perderam em cima dela, mas eram outros tempos, não havia equipamentos de segurança e nem mesmo o capacete era um item de uso obrigatório.
A sua primeira versão com freios insuficientes trouxe um dos apelidos mais infames da história das motos e, de certa forma, até depreciativo. Mesmo sendo atualizada e se tornando mais segura com o passar dos anos, o nome Viúva Negra a acompanhou até o fim.